Muito bem, a paz do Senhor para todos, né, que estão aí online agora, né, ouvindo e assistindo esta live. Muito obrigado pela sua participação. E hoje nós vamos aqui para o último bloco, o último item, falando sobre o casamento saudável e duradouro. Nós aqui, na última live que nós tivemos, nós falamos a respeito de algumas palavras-chave que não podem faltar no casamento. Haja visto que o casamento une duas pessoas de livre-arbítrio, que têm sentimentos individuais, naturezas diferentes, gostos diferentes, advindos de famílias diferentes e às vezes situações financeiras diferentes, idade diferente, enfim, até personalidade diferente. Duas pessoas suscetíveis e capazes, né, de pecar, suscetíveis ao pecado, né, de errar sempre quando lhe faltar vigilância. Por isso, essas palavras-chave são imprescindíveis em uma relação, em um casamento. Então, pois bem, meus queridos amados, nós, nesta hora, com muita alegria no nosso coração, na direção do Espírito Santo, estaremos aqui em nome de Jesus, explicando para vocês algumas palavras chaves que não podem faltar, né? Que podem ser construtiva e que não podem faltar no seu casamento. Nós já falamos aqui sobre a admiração, está no outro vídeo aí. Falamos sobre o desejo, falamos sobre o respeito. E hoje nós vamos falar sobre a paciência e tolerância, né? Caráter, domínio próprio, mansidão e amor. E aí eu vou falar aqui também sobre algumas palavras que não pode acontecer, não pode proceder. São palavras-chave também que não pode, nós podemos dizer que de maneira alguma pode haver no casamento. De forma alguma. Lembrando que estas, se deixarem entrar no casamento, o mesmo só tendencia ao fracasso, podendo chegar até a tragédia do divórcio. Então eu vou falar aqui sobre essas palavras. Então, vamos continuar aqui falando sobre a paciência e a tolerância. São duas palavras que está sendo muito escassa hoje em dia. Paciência. As pessoas estão com ansiedade, as pessoas estão com a intolerância à flor da pele, e está lhes faltando a paciência. E eu quero dizer uma coisa para vocês: em um casamento, se não houver a paciência, tudo pode vir abaixo. A paciência é uma palavra vital para o casamento. Porque você conseguindo ser paciente, você consegue também obter a tolerância. E se não tiver tolerância, querido, jamais você pode prosseguir em um casamento saudável e duradouro. E infelizmente as pessoas estão tendo estão tendo muita pouca paciência, muita pouca tolerância. É assim que podemos dizer. Então, meus queridos amados, vamos ter paciência, vamos tolerar um ao outro.
tolerar os defeitos, né? Tolerar até a falta de paciência do outro. Muitas vezes ocorre algo muito desafiador quando os dois estão estressados de uma vez só, no mesmo momento. Esse é o perigo. Que muitas vezes, quando um está estressado, o outro às vezes está paciente, está tranquilo. Aí um tolera o outro. Porque a tolerância, a palavra paciência e tolerância tem que andar junto. Porque se um faltar com a paciência, o outro está tranquilo, está mais calmo, aí ele consegue ser mais tolerante, até mesmo as agressividades. Quando a pessoa está estressada, ele fica agredindo com palavras, né? Fica muitas vezes com um comportamento agressivo. Mas se o outro estiver tranquilo, aí usa a arma da paciência e a tolerância e acalma os ânimos do seu cônjuge, do seu companheiro. Mas o perigo é na hora que os dois estiverem estressados. Aí, meu querido, é a corda bamba. Aí é que tem que ter bastante vigilância, porque senão pode acontecer uma briga, um desentendimento. Então a paciência é vital, é vital. A paciência é muito salutar em um casamento saudável. Tem outra palavra também interessante sobre o caráter. Essa palavra, ela envolve muitos comportamentos que vêm de dentro da pessoa. Eu dando um estudo uma vez sobre a ética ministerial para obreiros, falou sobre o caráter do obreiro. E aqui nós temos que falar nesse assunto sobre o caráter do marido e da mulher. Nós temos que ter um bom caráter, ser verdadeiro, né, ser claro. Por quê? Porque o caráter, um bom caráter, gera confiança, gera respeito. Um bom caráter gera segurança. Se você tem uma esposa de bom caráter, você fica mais seguro com ela. Se você tem um esposo de bom caráter, você se sente também mais seguro com ele. Então o caráter, um bom caráter é primordial na vida de um casal. Existe outra palavra também como domínio próprio. A pessoa tendo autodomínio é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque se ele tem o autodomínio, ele consegue ser paciente, ele consegue medir as palavras, consegue medir os comportamentos, ele consegue ter uma boa conversa, ele pensa antes de falar. Isso é ter domínio próprio, controle, autocontrole, para que não venha muitas vezes ferir o seu companheiro ou sua companheira com palavras agressivas, né? Com comportamentos agressíveis. Tem que ter cuidado. O domínio próprio é uma virtude muito boa, é excelente para um casal. A mansidão também ajuda, né? A mansidão te torna calmo, tranquilo, sereno diante das situações difíceis. Então, se você tiver ali a mansidão, ser manso na hora de enfrentar as situações difíceis, você tem mais estabilidade para ter domínio próprio, autocontrole. Você tem a capacidade de pensar melhor,
de calcular as coisas melhor, a mansidão é muito importante. E isso nos traz uma virtude para controlar, para organizar, para lidar com as situações difíceis da nossa vida. E, sobretudo, o que não pode faltar no casamento é o amor. O amor é o pilar de qualquer casamento. Mas eu quero aqui falar sobre algumas palavras que não podem haver no casamento de forma alguma. Lembrando que estas, se deixar entrar no casamento, se essas palavras entrar em evidência em um casamento, o mesmo só tendencia ao fracasso, podendo chegar até a tragédia do divórcio. Irmãos, são palavras-chave muito importantes que nós vamos falar da agora em diante, desse momento em diante, nós vamos falar sobre essas palavras que estão destruindo os lares, estão destruindo os casamentos, estão destruindo as pessoas, porque a pessoa não tem autocontrole, como eu já disse aqui, não tem domínio próprio, não tem mansidão, não tem caráter, não tem respeito, e deixa essas palavras entrar em evidência no casamento. Isso é uma destruição. Uma palavra, por exemplo, que eu posso dizer duas aqui: individualidade ou individualismo. Queridos amados, ninguém casou para ser individual. Ninguém casou para estar dentro de um lar, formar uma família, formar um casamento. Viu, irmãos? Tratando tudo com individualidade dentro do seu casamento. O que é isso, pastor? Eu sou eu faço assim, eu não quero saber do que você pensa, do que você faz, porque minha vida é assim, você tem que tolerar assim, você tem que aceitar assim, e tudo é meu. Isso é muito perigoso, porque hoje em dia nós vivemos em um tempo que a Bíblia diz que nos últimos tempos nós teríamos e vivíamos em tempos trabalhosos. E esses tempos trabalhosos já chegaram. Esse tempo já chegou. Nós já estamos vivendo nele. É um tempo trabalhoso onde todo mundo está na correria para conseguir vencer na vida. Todo mundo está na correria para ter um emprego, para fazer um curso, fazer uma faculdade. Todo mundo está aí no estresse, né? O dia fica pequeno para as pessoas, a noite fica pequena diante de tantas situações que as pessoas têm que enfrentar. Como nós lembramos aí, que tem casais que nem se encontram mais um com o outro, só de semana em semana. Mas como assim, pastor? Eu já vi história de casais que até vivia no interior e passou a viver na capital, principalmente em São Paulo, e aí os dois trabalhavam e só se via no final de semana, porque a hora que um chegava do trabalho, o outro já tinha saído, né? E a hora que o outro chegava, o outro já estava saindo ou já tinha saído, não tinha tempo para nada. E esse casal que me comunicou isso, falou que o casamento dele já estava acabando. O que um final de semana dá para cultivar um casamento saudável e duradouro? Então, queridos, a pessoa se liga só no trabalho, investe no trabalho, investe nos estudos. E quando você investe numa coisa, você ganha. Mas da outra, se você não cultivar, você perde. Então tudo na nossa vida hoje tem que ser com equilíbrio.
Não podemos, se somos casados, não podemos ter uma vida individual. Não podemos viver no individualismo. E se tratando aqui de trabalho, emprego, ganhos, tem pessoas que são empresárias, tem pessoas que são empregadas, né? E aí ganham seus salários, tanto como empresário, tanto como empregado. Aí vem um individualismo financeiro dentro do casamento. Tem que ter muito cuidado com isso, porque isso já cheira uma separação, isso já tendencia o afastamento. A pessoa muitas vezes diz: eu tenho meu salário, eu gasto com o que eu quero, eu faço o que quero, eu não tenho nem que falar para minha esposa quanto eu ganho, eu não tenho nem que falar para o meu esposo quanto eu ganho, né? O meu salário é meu, o meu salário eu administro. Tem que ter cuidado com isso, porque nós vivemos em uma só carne, em amor, em compreensão, em ajuda um para com o outro, no companheirismo, numa amizade. O esposo e a esposa têm que cultivar a amizade, a confiança, e cultivar também a participação das vitórias e também dos fracassos. Tudo tem que ser ali em união para um só objetivo. O quê? O seu lar, a sua família, os seus filhos. Como um casal pode criar os filhos vivendo num individualismo? Então, meus irmãos, tudo é conversado, tudo é organizado entre os dois. Eu acho tão bonito quando os dois trabalham, cada um ganha o seu salário, e eles se assentam ali, conversam, e aí o que nós vamos fazer? O que nós vamos organizar? O que eu vou pagar aí? O que você vai pagar? É tão lindo isso aí. Mas as pessoas estão se descuidando disso. Então nós temos que ter cuidado, porque o individualismo dentro do casamento, irmãos, é uma tendência a um fracasso. Então, se você tem o seu salário, se a esposa trabalha também, tem o salário dela, compartilha para um bem maior, compartilha para ajudar um a outro. Se o marido tinha que comprar uma coisa para a esposa, e a esposa tendo o seu dinheiro, né? Ela lhe compra. Se o esposo tem que comprar uma coisa para ele tendo o seu dinheiro, ele não precisa usar o dinheiro da esposa, ele compra com o seu dinheiro. Mas tudo em acordo. Se não for assim, se não tiver um acordo, uma boa conversa, as coisas vão se tendenciando ao individualismo. E aí? Aí começa a gerar a segunda palavra, o egoísmo. O egoísmo dentro do casamento é uma coisa terrível. A pessoa egoísta, ele só olha para si mesmo. A pessoa egoísta só quer saber o bem de si mesmo. Como eu já falei aqui, que a palavra de Deus existe um mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha aí, nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, nós não podemos ser egoístas. Se amamos a nós, nós temos que amar também o nosso cônjuge, os nossos filhos. Existem pais egoístas até com os filhos. Existem mães egoístas até com os filhos. Tem que ter cuidado com isso. Dentro de casa não há um diálogo, não há uma boa conversa, não há uma mesa onde todos se assentam e conversam e comem junto.
É uma individualidade, um vai para um canto, outro vai para o outro, um pega um celular de um canto, outro pega o celular do outro. E um fica no Facebook, outro fica no WhatsApp, outro fica no Instagram, outro fica no YouTube. E aí fica todos dentro de casa, sem aquela comunhão, sem aquela harmonia. Ah, pastor, mas isso é normal hoje na vida das famílias. Todo mundo tem o acesso à rede social. Tudo bem, mas para tudo tem hora. Para tudo tem um momento. Se chegou o momento de almoçar, né? Se ajunta, agradeça a Deus pelo alimento que Deus deu, pela comida que Deus deu. Faz ali uma oração. Faz ali um agradecimento a Deus juntos na mesa, come juntos, conversa, tem um bom diálogo. Porque o individualismo e o egoísmo estraga a boa harmonia de um bom casamento, de uma boa família. E hoje as pessoas estão vivendo, irmãos, do jeito que eu estou dizendo aqui, cada um por si e Deus para todos. Então só a misericórdia de Deus, irmão. O filho ganha o dinheiro lá, ninguém sabe quanto ele ganha. A esposa ganha o dinheiro, ninguém sabe, o esposo não sabe quanto ela ganha. O esposo ganha o dinheiro, ninguém sabe quanto o esposo ganha. Fica aquela coisa, aquela indiferença dentro do lar, com coisa que não tem amizade, não tem harmonia, não tem amor. Então temos que ter cuidado com o egoísmo. Aquilo que nós temos que queremos para nós, aquilo que nós queremos que aconteça de bom para nós, nós temos que desejar também que aconteça de bom para a nossa esposa e os nossos filhos. Filhos, aquilo que você quer que aconteça de bom para você, você deseja também que aconteça de bom com seu pai, sua mãe, ou seu irmão. Ninguém é inimigo de ninguém. Somos irmãos, somos amigos, somos companheiros. E a palavra de Deus diz no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que cai sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão e vai até a orla dos seus vestidos. E assim o Senhor ordena a bênção, viu? Para todo sempre. O Senhor ordena a paz, o Senhor ordena a bênção para todo sempre. Então Deus só ordena a bênção dentro de um lar se houver a união. Então nós temos que ter cuidado com o egoísmo. Egoísmo é feio. Comportamento de egoísta é feio. É desagradável. É irritante. Quando você age com egoísmo com sua esposa fica irada com você. Quando você, esposa, age com egoísmo com seu esposo fica irado com você. Por quê? Porque não é uma coisa boa, não é uma palavra eficaz para adaptar no casamento. Essa palavra tem que tirar fora do casamento. Individualidade, fora. Egoísmo, fora. E distanciamento é outra palavra que não pode ter no casamento. Distanciamento. A pessoa não liga mais, acabou aquele calor, aquele amor. Hoje é até monótono. Quando a pessoa vê um casal indo para cima e para baixo com a mão dada, aí a pessoa olha assim, aí até critica. Porque hoje o povo já acostumou a viver distante um do outro. Um trabalha para um canto, outro trabalha para o outro. Como eu acabei de dizer aqui, que o casamento desse irmão já estava indo ao fracasso, porque quando ele chegava do serviço, do trabalho, a esposa já tinha saído. Aí só fala pelo telefone, ô amor, eu deixei lá sua comida no fogão e tal. Amém? É bênção pura, mas cadê o calor? É o calor do celular? Então, irmãos, temos que ter cuidado com isso. Aí esse irmão falou, não, pastor, eu tive que vir embora de São Paulo para aqui,
porque para eu poder viver com minha família, para eu poder curtir minha esposa, a minha esposa viver, curtir, né, comigo. Não estavam tendo paz. O que é isso? Distanciamento. Não pode haver, não pode ter num casamento saudável e duradouro. Então, meus queridos amados, outra coisa que não pode haver no casamento: monotonia, onde não há mais uma criatividade, um diálogo, né, irmãos? A pessoa passa a viver um olhando para o outro dentro de casa, acostuma com aquilo, e aí vai virando numa monotonia, tudo ali é comum, dia e noite, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e aquela monotonia vira aquele casamento monótono, um acostumando com o outro, aí passa a criticar, né? Passa a enjoar um do outro. Não! O casamento duradouro e saudável tem que usar as manivelinhas da admiração que eu falei aqui, as manivelinhas do desejo, as manivelinhas do respeito, as manivelinhas da paciência, a tolerância, do caráter, do domínio próprio, da mansidão e o amor. Cadê a manivelinha do amor, meu querido? Então isso é como a fé dentro de nós em relação a Deus. A fé é como um dínamo. Ele tem que se movimentar para acender a chama, para a luz se acender. Mas não. Cadê sua esposa? Está lá em casa. Cadê sua esposa? Está lá em casa. Eu não sei onde que ele foi, não. É aquela coisa monótona, fria. Tem cuidado com isso, irmãos. Irmãos, tem gente que não liga com nada, irmãos. Tem gente que tanto faz para ele o rio, né? Passar para baixo, debaixo da ponte, como subir, ó. Isso é monotonia. E aí gera o que, irmãos? Dentro dessa monotonia, gera uma rotina, né? Que é outra palavra que não pode haver no casamento. É rotina. Porque essa monotonia, essa rotina, começa a adormecer uma boa relação. Começa a adormecer uma relação que era muitas vezes acesa, viva. Aí a monotonia e a rotina começa a adormecer. Aí tem gente que se separa, vai um para um lado, outro para o outro, porque ó, tá? Mas tem que ter cuidado com isso. E aí? Depois você quer criar atividade com outro? Você, mulher, quer parar com a monotonia e a rotina com outro? Com outro casamento? Divórcio não é brincadeira. Casamento também não é brincadeira. O casamento constrói famílias. O casamento une famílias. O casamento multiplica famílias. A família hoje é o princípio de toda a sociedade. É a estrutura, é a base. Deus constituiu a família para ser a base de tudo. Deus constituiu a família para a construção de tudo. Tudo começa por uma boa família. Se uma pessoa tem um bom caráter, é porque ele teve uma boa família, uma boa criação, uma boa formação. Se é uma pessoa honesta, é porque ele teve uma boa família, um pai honesto e uma mãe honesta. Se ele trata bem a esposa, é porque a mãe e o pai ensinaram a tratar bem a esposa. Igual, por exemplo, se você vai namorar, olha com quem você está namorando. Se você vai casar, preste atenção com quem você está casando. Olha o tipo de caráter da pessoa. Olha o tipo de mansidão da pessoa. Olha o tipo de comportamento. Como eu estava vendo aqui até um estudo ontem, com o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto,
o comentarista da Bíblia Pentecostal, um grande homem de Deus, Deus já o levou para si, comentou, né, ali versículo por versículo da Bíblia Pentecostal, ele estava falando, se você quer conhecer uma pessoa, deixa ele falar, deixa ele conversar, não tem uma regra melhor, não tem um caminho melhor de você conhecer uma pessoa do que deixando ele falar. A pessoa, através da fala, né, demonstra o seu caráter. E ele estava falando, irmãos, pastores, você que quer consagrar um obreiro, você que quer consagrar um pastor, mas você não conhece ele, conviva com ele e deixa ele falar. As palavras dele vai denunciar os seus erros, as suas fraquezas, o seu caráter. Assim é você, meu irmão, meu jovem, minha jovem. Quando for namorar com alguém, tiver pensamento em casar, o namoro é para isso. O namoro, né, é só olhar, é só um olhar. Tem gente que acha que namoro aí já é uma união estável. O meu namorado, quando vai ver, esse namorado já mora com ela dentro de casa há 5 anos. Não é namorado, não. Já está vivendo ali uma vida, né, de casado. Namoro é olhar à distância. Ó. Eu estou namorando, quer dizer, eu estou observando. Namoro significa isso. O povo está inventando tanta coisa hoje, né, irmão? Com essas vaidades bestas que tem por aí, né? Aí fulano é meu namorado. Quando vai ver, já mora 5 anos com uma pessoa dentro de casa, está falando que é namorado. Não, isso não é o significado de um namoro, não. Namoro é observância. Namoro, né, é análise. Quando você começa a namorar uma pessoa, você está analisando ele. Quando você começa a namorar uma pessoa, você está observando ele. E aí, quando você estiver observando, deixa ele falar. Aí você vai descobrir se ele fala demais, se ele mente, se ele é verdadeiro, se ele tem um bom caráter, se ele tem um bom testemunho, se ele trata bem a mãe, se trata bem o pai, o que ele acha do seu irmão. Ele vai falando, e você vai observando. Aí você, como uma pessoa inteligente, tanto homem, tanto a jovem como o jovem, tá? Estou falando aqui para o jovem e para a jovem. Você que é inteligente, se você começa a observar a palavra dele, começa a observar a conversa dele, aí você fala, vixe. Começa a observar o comportamento. Como certa feita, um jovem, ele já era até cooperador da igreja, começou a namorar com uma jovem, e aí essa jovem, né, começou a namorar e tal. Aí teve uma festa uma vez, e eles estavam querendo tomar uma decisão de ir em algum lugar, aí ele queria, né, acompanhar os jovens indo em algum lugar, e ela falou, eu não vou não. Aí eu falei, como você não vai e tal? Não, vamos lá. Não, eu não vou. Eu vou para a casa da minha mãe. Aí ela falou que ia para a casa da mãe dela. Ele falou assim, então se você vai lá para a casa da sua mãe, vai, e aí eu vou lá com eles, e assim que eu terminar lá, eu vou para lá. Sabe o que ela fez? Ela foi e deu um chute na canela dele. Deu um chute na canela dele. Aí depois chegaram para mim e falaram, ô pastor, a namorada de fulano deu um chute na canela. Mas por quê? Não, eles desentenderam lá e ela deu um chute na canela dele e machucou. Aí na hora que ele chegou e tal, foi a verdade. E esse meu jovem? É, pastor, aconteceu isso mesmo. Foi, pois é, meu filho, sai fora. Sai fora. Isso é um mau sinal. Isso não é um comportamento de uma boa jovem. Isso não é um comportamento de uma pessoa que tem um caráter, um bom caráter, uma boa formação, uma boa criação. Será que a mãe dela não ensinou ela a respeitar os outros e principalmente seu namorado? Ah, pastor, mas você sabe, eu estou gostando dela. Eu falei assim, eu vou te dar um conselho. Você quer casar? Casa. Você quer ficar noivo, quer casar com ela, quer continuar? Mesmo diante disso aí, tudo bem, sua vida, né, é livre. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, vou ser direto para você.
Hoje ela está chutando sua canela e amanhã ela está chutando seu traseiro. Ô irmão, mas foi dito e certo. Eu até arrependi de ter falado. Mas não era por causa de mim. Era por causa dela. Com poucos anos de casado, irmãos, ele chegou em casa, ela já tinha fugido. Com o próprio que estava dentro da casa que ele colocou lá, como amigo, para trabalhar junto. Aí era cozinheiro. Ela não tinha assim uma agilidade, né? Muito boa para cozinhar. E ele foi ensinar, né? O garanhão lá foi ensinar ela a cozinhar. E aí, quando ele chegou em casa, cadê os dois, ó? E ele chutou, ela chutou o traseiro. Chutou primeiro a canela e depois chutou o traseiro. Sabe o que é isso? Experiência. O que eu falei para ele foi experiência. Preste atenção em quem você está namorando. Preste atenção em quem você está noivo. Namoro é observância. Hoje em dia, olha como é que está a mente das pessoas. Ah, eu estou namorando com fulano. Chega lá, primeiro encontro, né? Tudo bem. Segundo, tudo bem. Mas quando passa a se conhecer ali um pouquinho, já vai o namorado já vai dormir na casa da namorada? Ou a namorada já vai dormir na casa do namorado? Já entra no pecado da fornicação, namorando, não quer nem saber. A mente das pessoas está desse jeito, irmão. Por isso que está esse descontrole na família nesses últimos dias. As pessoas perderam o senso do respeito, do temor de Deus. Então, queridos amados, uma coisa também que não pode haver de maneira nenhuma é a mentira. A mentira destrói o casamento, o engano, a falsidade. Se você mente para sua esposa, você está mentindo para você mesmo. Esposa, se você está mentindo para o seu esposo, você está mentindo para você mesmo. Porque vocês são casados. Nós somos casados. Como eu vou viver uma vida de mentira com minha esposa? Ah, você estava aonde, fulano? Ah, eu estava lá no tal lugar assim, assim. Aí de repente, não, como é que eu passei lá embaixo e você estava em tal lugar? A mentira tem perna curta, querido. Não inventa, não. Acaba com esse negócio de mentira. Primeiro que o mentiroso é filho do diabo. A Bíblia diz que a mentira não é um pecado do homem, não. A mentira não é um pecado carnal. Sabia que a mentira não é um pecado carnal? Que você comete por fraqueza carnal? Não. A mentira não é do homem. E você mente, não é pecando. Um pecado da sua natureza carnal, não. Você está sendo filho do diabo quando você mente. Porque a mentira é do diabo. E a própria palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Então, se o diabo é pai da mentira, e você sendo mentiroso, você é filho de quem? Você é filho do diabo. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Filho do diabo vai herdar o céu? Filho do diabo vai para o céu? Existem as mentirinhas, né, que as pessoas dizem que mentirinha não faz mal, não. É igual um pouquinho de cachaça também, não faz mal, não. Né? Aí depois você vai aumentando a dose, daqui a pouco você está tendo coragem de registrar uma mentira. Como eu já falei aqui, que tem pessoas que usam o casamento para interesses particulares, uma constituição de Deus sagrada para interesses particulares, para negócios, para conseguir cidadania americana, vai lá e registra o casamento. Cuidado, você está registrando uma mentira. E Deus lá do céu está vendo você registrando aquilo lá. E quem mente é filho do diabo. Cuidado com isso, você pode perder a salvação. Então, queridos amados, a mentira, que é a última palavra aqui que eu vou dizer, gera infidelidade, desconfiança. E por fim, o divórcio. Olha como é que essas palavras aqui, ó. Olha, as palavras que eu falei aqui antes, admiração, desejo, respeito, paciência, tolerância, caráter, domínio próprio, mansidão, amor, gera um casamento saudável e duradouro.
Agora, permanece o casamento, né? Agora, individualismo, egoísmo, distanciamento, monotonia, mentira, rotina, infidelidade, gera o divórcio. Então tenha cuidado com isso, tá? E aqui eu encerro essa etapa, essa jornada, né, sobre as orientações do divórcio. E estou aqui à disposição para quem quer que seja, que quiser entrar em contato comigo, com o pastor Ageu Rodrigues. Estou à disposição, viu? Tem aí o meu WhatsApp, tem o meu Instagram, tá? E você pode entrar em contato conosco, pode fazer seu comentário. Tem o meu canal Palavra de Vida com o pastor Ageu Rodrigues no YouTube. Você pode acessar lá, viu? E aí você pode tirar as suas dúvidas, viu? Se você quiser dirimir as suas dúvidas, entre em contato conosco. E aqui eu estou aqui nesse último vídeo, trazendo para vocês, depois de muitos aqui, que nós já fizemos, sobre o casamento e o divórcio à luz da Bíblia. Então eu quero dizer para você que é muito interessante e graças a Deus nós temos muito conteúdo a respeito disso. Temos aí nossa jornada de 25 anos de ministério, nasci no Evangelho, cresci em um lar maravilhoso. Meu pai e minha mãe tinham uma relação muito boa. Pastor Zé Carlos, irmã Zilá, tinha uma relação maravilhosa dentro de casa. Eu me lembro que meu pai, às vezes quando ele estava de boa em casa, tranquilo, minha mãe ia fazer o almoço, e ela chegava: ô Zilá, você precisa ir cortar alguma verdura aí? Ele cortava ali o maxixe, cortava o mamão, cortava a abóbora, fazia os cortadinhos, né? Ajudava ela. Então ali naquela harmonia, às vezes eu acordava assim de madrugada e escutava eles de manhã dialogando lá na cama, lá conversando os dois. Então, irmãos, eu tenho um exemplo maravilhoso, né, a me comportar. Eu tenho um exemplo de meu pai e de minha mãe, um bom exemplo, né? Se eu errar, é por negligência minha mesmo. Mas eu tenho um bom exemplo, que foi meu pai, pastor Zé Carlos, e minha mãe, irmã Zilá, né? Que nos ensinou, ou nos ensinaram a andar, né? Em uma vida em temor a Deus, em respeito, em um bom caráter. Tá bom? Então, queridos, vocês podem entrar em contato conosco, né? Nasci no Evangelho, cresci no Evangelho, fui consagrado ao Santo Ministério com meus 27 anos de idade. Hoje eu tenho 53 anos, tenho meus 25 anos de ministério, né? Então, graças a Deus, eu tenho aprendido muita coisa, vivido muita coisa que eu posso repassar, né, para vocês aí, novos, jovens, que estão iniciando as suas jornadas, estão iniciando os seus caminhos. Para nós é um prazer imenso estar ensinando vocês, passando o que a gente sabe para vocês. Nós nascemos para isso. Deus tem nos dado esse ministério para que possamos, em nome de Jesus, na luz do entendimento da palavra de Deus, à luz da Bíblia, estaremos aqui. Às vezes a palavra muitas vezes é dura, porque a Bíblia ela não abre mão, viu, irmãos? Não abre mão da sua regra, né? Porque a Bíblia Sagrada é o livro de Deus e nós o temos como a nossa única regra de fé e ordem. Então a Bíblia Sagrada, ela falou, está falado e pronto. Nós que temos que adequar ao que ela fala, não ela adequar ao nosso comportamento. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Muito obrigado vocês aí que participaram dessa jornada, né? Sobre o casamento duradouro, saudável, né? E o divórcio à luz da Bíblia. Que Deus abençoe. A paz do Senhor para todos. Estou à disposição. Fique na paz e que Deus te dê um bom casamento, que Deus te dê uma boa família,
Que Deus te dê saúde, né? Paz, alegria, prosperidade dentro da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua jornada, desde agora e para sempre. Que o amor do Senhor Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo que seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Aguarde as próximas lives e nós estaremos falando sobre outros assuntos concernente à palavra de Deus, né? Outras vitórias dos eruditos da Bíblia que nós estaremos aqui comentando e que servem para nós nos dias de hoje. Que Deus abençoe, fique na paz.